Seja bem-vindo a mais um resumo semanal de notícias. Essa semana vamos trazer tudo o que aconteceu de mais importante do dia 20 a 27, da última sexta-feira até essa sexta-feira de agora, dessa semana. É importante trazer esse contexto para que você possa investir melhor. E é esse o nosso grande objetivo aqui. Bom, sem muitas delongas, vamos direto ao que interessa. Guerra na Ucrânia. O Zelensky diz que a Ucrânia deve enfrentar a realidade e passar a negociar com Putin. Isso é importante pelo seguinte ponto, Significa que a Ucrânia já está aceitando que a situação está muito complicada e que vai ter que negociar com Putin, ou seja, o fim da guerra pode estar próximo. Então esse é o ponto que a gente deve tomar atenção nessa notícia. Quando a gente continua na questão da guerra da Ucrânia, tem alguns desdobramentos, tais como, por exemplo, os Estados Unidos e a Alemanha assinaram um acordo para fazer uma cooperação para fim do uso dos combustíveis fósseis, ou seja, passar para uma energia renovável. Falam que o objetivo disso tem a ver com as questões climáticas, mas a gente sabe muito bem que, no mínimo, a guerra da Ucrânia, com o fim do fornecimento do petróleo russo, para ali a região europeia e o risco de um novo desabastecimento em situações futuras, são pontos que fazem acelerar essa situação. Então é um ponto muito importante de ficar de olho também. Isso a gente tem que levar em consideração que mesmo que a situação já estivesse caminhando, alguns fatores aceleram os processos, e tal como a pandemia acelerou muita parte de tecnologia para diversas empresas. No Banco Central da Rússia, para complementar a questão da guerra lá da Ucrânia, o Banco Central da Rússia reduziu agora novamente a taxa de juros dele em 3 pontos percentuais, passando agora de 14, era 14, que é para 11%. E a gente pensa aí num cenário seguindo diferente do resto do mundo. O resto do mundo, enquanto está aumentando a taxa de juros, a Rússia está diminuindo. Isso se deve principalmente porque a Rússia, lá atrás, quando a guerra começou, ela simplesmente saiu de 9% para 20% na taxa de juros. E com isso, com o passar do tempo, ela está conseguindo ajustar a situação e colocar uma taxa de juros real à necessidade atual dela, considerando que o rublo está conseguindo se valorizar perante ao dólar depois de uma grande desvalorização que ocorreu logo quando começaram as sanções. Então este é um ponto extremamente importante também de ficar de olho na taxa de juros que está indo no mundo inteiro, mas no caso da Rússia, é a taxa de juros da Rússia. Passando agora para os Estados Unidos em si, o PIB foi revisado de uma queda de 1,4%, o PIB do primeiro trimestre de 2022, para 1,5%, ou seja, piorou um pouquinho mais aí a queda do PIB do americano. Ponto também, principalmente impactado aí de todo esse cenário que a gente está vivendo no mundo, tanto pandemia quanto guerra, que tem atrapalhado absolutamente toda a retomada de economia no mundo inteiro. China. A China, o Escritório Nacional de Estatísticas, ele informou que o lucro das maiores empresas industriais lá sofreu uma queda anual de 8,5% agora em abril. Então, quando a gente pega abril contra abril, isso aí é extremamente importante, mostrando o impacto que está tendo essa política da China de Covid-0, que tem paralisado, fechado o comércio, fechado as indústrias, fechado as pessoas dentro de casa, e isso aí tem impactado consideravelmente aí no resultado lá, mostrando aí através do Escritório Nacional de Estatísticas da China, que a situação lá está caindo e forte. Então outro ponto para a gente acompanhar ao longo do tempo. Passando agora para as notícias nacionais, a gente teria a pesquisa Focus, mas mais uma vez ela ainda não foi atualizada, então vou deixar ainda a última referência, que é de 29 de abril, apenas como referência, mostrando que o IPCA era de 7,89, o IGPM era de 12,22, o PIB era 0,70, o câmbio 5 dólares e a Selic em 13,25. A gente vai falar um pouquinho de alguns desses indicadores, principalmente falar um pouquinho do câmbio da situação atual mais para frente um pouquinho, mas o objetivo aqui era só para a gente ter a referência que a pesquisa Focus traz para a gente. Lembrando que a gente está desatualizado desde 29 de abril, vamos aguardar aí a próxima atualização. Passando então nos indicadores específicos, a gente tem a confiança da indústria, que cresceu 2,3 pontos aí agora em maio, então um ponto muito importante também, mostrando que quando a confiança começa a subir, a gente pode
perceber que pode acontecer vários investimentos nesse setor, né? Então no caso das indústrias, e a gente enxerga também que a possibilidade de que as coisas comecem a funcionar melhor, né? Porque a confiança é uma medida ali dos empresários do setor, né? Da confiança da indústria, dos empresários do setor industrial, né? Mostrando que eles estão começando a ficar confiantes de que as coisas vão melhorar. Não significa que as coisas melhoraram, mas eles estão tendo um sentimento positivo, né? Então, um ponto importante aí também. E o IPCS, né? O IPCS ele acelerou, né? Agora a 0,44 na terceira quadricemana de maio, né? Ele estava 0,41 na segunda leitura, né? Então esse aumento é um aumento pequeno, mas é um aumento que leva a atenção. A gente estava falando na semana passada das reduções, né, que a gente estava enxergando, e agora a gente está enxergando um pequeno aumento, né? Vamos observar, porque como a gente falou já nas outras semanas, né, o mais importante aqui é, nesse cenário como todo, o impacto que essa inflação vai vir, né, para ver se ela vai ser em linha com o esperado pelo Copom, para ver como que vai ser a taxa de juros a partir, né, da próxima reunião, né? Então esse que é o grande ponto que a gente tem que ficar de olho, e aí esses indicadores intermediários começam a dar algum norte para a gente tomar nossas decisões de investimentos. Além disso, né, aqui a gente teve também na Câmara sendo aprovado o teto do ICMS, né, uma situação que está mudando ainda, que tem muita coisa para acontecer, mas o teto do ICMS vai ter que aprovar ainda no Senado, mas colocou aí um teto de 17% para o combustível e para a energia, que são fatores que impactam diretamente a inflação e diretamente o nosso bolso, né? Então são pontos importantíssimos que você deve ficar de olho aí nos próximos passos da política, né? De como que o Senado vai tratar isso, quais que vão ser os adendos que vão ser criados dentro do Senado, se vão ser criados ou não, né? E quando que vai ser votado efetivamente. Mas é muito importante que, por exemplo, aqui em Minas Gerais, o ICMS sobre o combustível era 30%, caindo para 17%, é uma redução significativa, né? Tem economistas aí que fizeram algumas contas e acham que a redução pode chegar a uma média de R$ 1,20 aí por litro de combustível. Então, esse impacto do combustível é muito importante. Cabe ressaltar que isso vai gerar um impacto grande, né, para os estados, para a receita dos estados, que pelo projeto de lei vai ser abatido das dívidas que eles possuem com o governo federal, ou então vai ser ajustado pelas receitas que o governo federal vai passar para eles, né? Então vai ter um ponto aí para poder de ajuste nesse sentido. Passando agora para o mercado brasileiro em si, né? Falar um pouquinho agora do Ibovespa, que fechou hoje em 111.942 pontos, praticamente no 0 a 0, uma alta de 0,05, mas na semana ele fechou aí com uma alta de 3,18, no mês com uma alta de 3,77 que a gente está, e em 2022 com uma alta de 6,79. Então o Ibovespa dando uma recuperada bem importante no mês de maio, ainda falta aí 3 dias aí na semana que vem, lembrando que segunda-feira é feriado nos Estados Unidos, e feriado nos Estados Unidos, querendo ou não, impacta consideravelmente o volume operado na bolsa aqui. Então a gente ainda tem esse cenário para acontecer na próxima semana, vamos aguardar o fechamento do mês de maio, mas maio parece caminhar muito positivamente para um fechamento interessante. Small Caps fechou no dia de hoje em 2.302, uma alta de 0,26%. Na semana uma alta de 2,78%. Em maio ainda com uma queda de 0,47%, né? Então as Small Caps ainda caindo em maio, apesar dessa recuperada agora dessa semana, mas ainda caindo, não conseguiram virar para o positivo, e no ano continuam aí com uma queda de 2,69%, né? Então as Small Caps ainda sofrendo bastante nesse ano de 2022. O IFIX fechou hoje em 2.807, né? Uma alta de 0,39%, na semana uma alta de 0,79%, e em maio uma queda ainda de 0,23%. Então o IFIX também sofrendo, os fundos imobiliários ainda sofrendo ainda com esse aumento todo que a gente teve na taxa de juros e que gerou um pouco aí de turbulência para o mercado. E no ano de 2022 ele fica praticamente no 0 a 0 com 0,06 de alta. Já as BDRX, né, para falar um pouquinho dos indicadores lá de fora, das ações lá de fora, né, então, que estão negociadas aqui no Brasil, isso vale ressaltar, né, as BDRX, ela fechou hoje em 11,026, desculpa, uma alta de 2,10, na semana uma alta de 4,12 e em maio uma queda de 4,49.
Em 2022, uma queda de 28,31%. A gente enxerga muito motivo disso, até principalmente pela queda que está correndo lá fora das ações, aliado também com a queda do dólar aqui, né? Então a gente vê a queda do dólar e do euro aqui, puxa consideravelmente as ações para baixo, as BDRs para baixo, né? Então um ponto importante aí. Por falar em BDR, nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco do Banco Inter, né? Que também está virando BDR em breve. Dólar Petax fechou hoje dia 27 em 4,734, uma queda de 1,11%. Na semana uma queda de 2,75%. Em maio uma queda de 3,57%. E em 2022 já estamos com uma queda de 15%. Né? Então uma queda bem forte aí do dólar nessa semana, nesse mês, no dia de hoje. Muito importante aí para a gente acompanhar, né, todo o mercado. E o euro não vai muito diferente disso, ele tem na semana, no dia de hoje, fechando em 5,0797, né, uma queda de 1,29, na semana uma queda de 1,37, em maio uma queda de 2,03 e no ano de 2022 incríveis quedas de 19,67%. Cabe ressaltar que isso também a gente tem que lembrar que o ano passado teve uma alta muito forte, né? Então a recuperação no todo a gente ainda tem aí que levar em consideração isso, né? Mas é uma queda expressiva para o ano de 2022 até o mês de maio. E aí, como a gente estava falando, né, o dólar e o euro eles impactam diretamente as BDRs, então é um ponto importante para a gente observar. Vai impactar também todas as empresas que são de exportação, também é um ponto importante aí para a gente. E lembrando que no cenário como um todo, né, a pesquisa Fox estava considerando um dólar aí de R$5, quando a gente fala que a gente já está no dólar de 4,74, né? O dólar, lembrando, a pesquisa Fox de 29 de abril, então quase um mês depois, o dólar está bem mais baixo, aí, quase 30 centavos abaixo da pesquisa Fox, né? Então a gente deve ter, assim que surgir uma atualização, uma variação bem grande neste número, né? Então um ponto importante também para a gente observar. Por fim, vamos passar agora para os fatos relevantes de mercado, né? Tudo aquilo que aconteceu de importante com algumas empresas, né? Claro que acontece muita coisa, aqui a gente separa algumas, aquelas que tiveram maior destaque no mercado, e também, né, lembrando que nenhuma dessas informações é uma recomendação de compra ou de venda de uma ação, é simplesmente a notícia. Então, falando um pouquinho da Eletrobras, a Eletrobras agendou o período de reserva de ações, né, para quem for comprar ela na privatização que vai ocorrer, né, que não é bem uma privatização assim, mas na privatização que vai ocorrer para o período de 3 a 8 de junho, né, por enquanto ainda só mandou a documentação para a CVM, em breve vai começar os roadshows, já tem muito fundo aí levantando o quanto que eles vão comprar, e tem várias formas aí de se investir, lembrando que o trabalhador, como a gente falou na semana passada, vai poder investir através do FGTS, mas não é uma compra direta das ações, né? Vai simplesmente pegar o FGTS e julgar através de algum fundo, né, a compra das ações através desse fundo, não ir diretamente com as ações. E aí, teoricamente, depois de um ano você pode vender, né, e você vendendo, esse dinheiro volta para o FGTS. Ainda tem que ver se vai ter alguma forma mais fácil de resgatar, e aí vários estudos em cima disso para ver quem quiser efetivamente passar para o FGTS, né, sair do FGTS para as ações da Eletrobras, quem vai querer investir. Quero ressaltar, né, que nos últimos anos, né, o FGTS aí tem só uma regra de no máximo 3% de rendimento, no mínimo 3% de rendimento ao ano, né, e a gente tem aí um aumento aí nos últimos 10 anos aí na faixa de 120%, 130% aí, até 140%, né, enquanto a gente pega as ações da Eletrobras, por exemplo, valorizado mais de 800%. Né? Então é uma diferença grande do que aconteceu no passado e não significa que é o que vai acontecer no futuro, vai depender muito de como que a empresa vai se movimentar a partir de uma possível privatização efetiva, real, e como que ela vai se movimentando nos próximos passos após isso também. Falando agora um pouquinho da Petrobras, né? Então indo de Eletrobras para Petrobras, a Petrobras, o governo anunciou que vai pedir a troca do governo, do comando da Petrobras, então a troca do presidente, né? Logo agora, já tem pouco mais de 40 dias, aí, 45 dias, que entrou o novo presidente, o governo já entrou pedindo para trocar, né? Ou seja, teve algum ruído aí por trás que a gente não tem total informação. E
Essa troca vai acontecer em algum momento, a Petrobras ainda precisa agendar a AGE, né, para poder fazer toda a organização, porém a AGE só vai poder ser agendada depois que o governo mandar a lista de quem vai ser todos os suplentes, porque precisa trocar todo o conselho da Petrobras. E isso ainda não aconteceu. Além disso, existe uma discussão que o nome indicado, né, talvez não seja apto para a Petrobras, não tem as qualificações mínimas necessárias. Então isso ainda vai ter algum desdobramento, é importante ficar de olho, e isso impactou principalmente. O grande ponto aí que impactou negativamente a Petrobras, principalmente na segunda-feira, foi que essa notícia saiu no dia que a Petrobras ficou ex. As ADRs lá fora abriram em queda, o que é normal, né, quando acontece esse tipo de notícia, porém, inicialmente, quando as pessoas olharam a cotação, viram lá cerca de queda de 17%, porém não estava considerando, né, talvez os aplicativos ainda não tinham considerado, né, o ajuste de ficar ex-dividendos, né, que é mais de R$3, né, R$3,70, e isso aí impactando consideravelmente. Quando fizeram o ajuste, a queda caiu para cerca de 2%, 3%, mas obviamente o estrago já estava relativamente feito, com muita notícia circulando, e aí aqui o mercado abriu com bastante queda, chegou a cair mais de 4%, depois recuperou. No dia de hoje, inclusive, está caindo, né? Quem quiser ver também, a gente sempre posta as cotações das principais empresas, né? Das 10 maiores empresas, e as 10 maiores altas, as 10 maiores quedas do Ibovespa, as 5 maiores altas e as 5 maiores quedas do Ibovespa nas nossas redes sociais. Além disso, a Petrobras também informou que a Bolívia cortou em 30% o volume de fornecido ao Brasil, e aí na hora que a gente chegou mais algumas informações, a gente enxerga aí um possível lado político da Bolívia, né, porque o volume de metros cúbicos, né, que foi cortado do Brasil é o volume que está sendo aumentado para a Argentina, né, então existe um ponto aí complicado, um ponto político, né, que impacta consideravelmente. Então o espectro político do governo da Bolívia e o espectro político do governo argentino são semelhantes, né, no momento atual, e o do governo brasileiro é diferente desses dois governos. Então pode ser aí, principalmente por estar num cenário de que a Argentina está com uma situação complicada, aliado ao cenário de que o Brasil ainda tem eleições aí, umas eleições bem disputadas para esse ano, né? Igual foi a de 2018, também eleições bem disputadas, então é um ponto que pode estar levando a esse cenário. Por fim, a gente tem aí a Petrobras informando que sem o aumento do diesel existe um grande risco de desabastecimento. E por outro lado, com o aumento do diesel, existe um grande risco de greve, né? Então é um ponto aí que vai ter que ser trabalhado. Vamos ver o que o Ministério de Minas e Energias vai fazer a respeito desse assunto e como que vai ser tratado todo esse cenário, né? É um ponto para a gente acompanhar aí e ficar de olho nas notícias relativas a esses dois temas. Falando do Banco Inter, né? A gente falou que ia falar um pouquinho de BDR. O Banco Inter vai virar uma BDR, já foi aprovado, a gente já falou disso aqui antes, e já deram a opção lá do cash out, todo mundo já definiu, e com isso, o que aconteceu? Aquilo que era mais ou menos esperado, né? Houve uma demanda muito grande pelo cash out, até pelo valor que ia ser o pagamento desse cash out, né? Então bem superior ao valor atual das ações, né? Então se tornava interessante. Porém, como o valor solicitado foi maior do que o que era o limite, né, e dessa vez o Banco Inter não colocou que se ultrapassasse esse limite ele cancelaria o processo, ele simplesmente ratearia o restante, né? O que acontece é que quem pediu cash out vai receber mais ou menos 21,5% aí em ações, em venda de ações em dinheiro, né, vai vender essas ações aí pelo preço acordado, e o restante vai ser em BDRs, ou seja, a maior parte dos acionistas, né, a grande parte dos acionistas que não venderam as ações vai sim se tornar acionista em BDRs, né, do Banco Inter, e aí tem a opção depois de converter para ações diretamente lá de fora ou não, né? Lembrando que BDRs tem um tratamento tributário diferente no Brasil, né, e não é o mesmo que é feito para as ações, ou seja, por exemplo, a gente não tem a isenção de R$20 mil por mês para BDRs, né? Então esse é um ponto importante, considerando até
Muitos investidores de Banco Inter são pessoas que ainda colocam valores menores na bolsa e negociam valores menores por mês também, principalmente na parte da venda, né? Fazem mais aportes mensais recorrentes, ainda estão começando a sua carteira, então é um público que tem que tomar cuidado com isso, que é uma mudança significativa na questão tributária. CEMIG, a ANEEL adiou o reajuste de energia elétrica que ia ocorrer agora de 28 de maio. Foi um pedido feito pelo governo, mais a própria CEMIG. Isso aí porque eles estão pedindo para poder verificar o que vai acontecer com a privatização da Eletrobras, qual que vai ser o impacto disso, o que vai vir efetivamente de dinheiro para poder fazer um ajuste na situação. Além disso, né, tem também uma questão de um pagamento de tributos maior feito pelos consumidores, né, que pagaram uma tributação maior, e com um ajuste, né, a CEMIG está pedindo para que esse valor a maior pago seja utilizado para reduzir o reajuste, né? Então são pontos que ainda vão ser estudados pela ANEEL, então a gente vai ter que aguardar, mas o fato é que para os acionistas da CEMIG esse reajuste não entra neste momento. Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele vai pagar juros sobre capital próprio de cerca de 25 centavos, um pouco mais que 25 centavos, né? Entra aí nas casas decimais. Vai ser referente ao segundo trimestre de 2022, ou seja, está tendo um aumento, um adiantamento do pagamento, né? Porque normalmente as empresas pagam no ano sequente, né? E esse pagamento vai ocorrer, ainda não tem uma data, porém com a data X de posição acionária de 13/6, né? Ou seja, se você tiver ação só a partir até 13/6, se você tiver ação, não tiver mais ação em 14/6, você já não tem direito a esses 25 centavos. Então, conta aí para os investidores de Banco do Brasil. E por fim, para fechar os bancos, né, e também fechar as notícias do dia de hoje, a gente traz também o Banco Paine. E o Banco Paine a gente traz a notícia, apesar de ser um banco com um volume baixo ainda negociado na bolsa, ele teve uma informação importante, que ele passou pela agência Moody's passar a acompanhar ele, né, fazer a cobertura e do rating do Banco Paine, e com isso ela divulgou um rating de BBB-, né, 3Bs-, para um longo prazo e com uma perspectiva estável. Principalmente essa perspectiva estável trouxe ânimos para o mercado, inclusive quando a notícia saiu, o Banco Paine subiu consideravelmente, né? Então são pontos importantes, não significa aí que a partir de agora vale a pena investir no Banco Paine, nem nada, não estou falando isso, tem que estudar diversos outros fatores, mas uma cobertura de uma agência do calibre da Moody's é sempre importante para orientar os investidores, né? Então, de alguma forma, o investidor que quer investir no Banco Paine passa a ter um resguardo maior de ter alguém por trás olhando e dando algum tipo de informação extra para ele tomar suas decisões, né? Então, por exemplo, quando uma agência desse nível reduz, né, o rating de uma empresa ou aumenta, isso impacta diretamente o mercado, porque se ela está reduzindo, ela está considerando ali que aquela empresa pode ter problemas. E se ela está aumentando, é porque ela está enxergando que as situações estão melhorando, né? E tudo isso aí, com certeza, ajuda o mercado a investir melhor. Bom, pessoal, o que eu tinha de notícias para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado aí por toda a paciência de sempre. A live, né, vai ficar sempre guardada aqui no YouTube. Vamos disponibilizar também no Instagram. E a gente posta também os conteúdos, né, que a gente discutiu aqui nas nossas redes sociais e também no nosso site. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.